Seja bem-vindo, Rodrigo. Vamos ver se o microfone está funcionando. Claro que está, né? Imagino que sim. Estão me ouvindo? Está sim. Estão ouvindo bem? Sim. Sim, ótimo. Então, Rodrigo Assunção vai conversar com a gente, pede a interação de vocês sobre a infraestrutura pública de dados como condição para a cidadania. Ele está trabalhando atualmente na Organização Internacional do Trabalho e traz para a gente essa visão a partir da experiência de lá e o seu histórico anterior, também aqui no Brasil. Ele é especialista em sistemas de gestão e informação junto ao Departamento de Proteção Social da Organização Internacional do Trabalho, em Genebra. Foi consultor especializado em gestão de TIC e modernização digital junto ao Banco Mundial, Associação Internacional de Seguridade Social e a Organização Internacional do Trabalho. Foi ainda presidente da empresa DataPrev e anteriormente ocupou o cargo de secretário adjunto da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento e Orçamento. Coincidentemente, onde fomos contemporâneos, mas não nos chegamos a conhecer pessoalmente, agora é pessoalmente virtual. Muito prazer, professor. Ele atuou também como educador do Instituto Cajamar, foi coordenador da área de governo eletrônico da Prefeitura de Santo André, em São Paulo, e diretor do Instituto Florestan Fernandes e da ONG Sampa.org, ambas na capital paulista, realizando projetos de inclusão digital. E tem formação original, né, de bacharel em História, mestrado em Ciência da Comunicação pela USP, com dissertação sobre inclusão digital. Rodrigo, seja bem-vindo aqui ao Sotaque Paraibano, diretamente. Sotaque paraibano e cordel com citação de Asimov. Eu estou impressionado. Viu aí? E... Muito bacana. Bom, muito obrigado, muito agradecido aí pela oportunidade. A minha ideia é conversar, tem uma apresentação aí como base, mais para eu não me perder na fala do que qualquer outra coisa. E eu agradeço muito então, a possibilidade. Eu acho que a discussão sobre dados, ela está absolutamente presente, né? E passa por uma série de questões, principalmente, talvez, a mais importante é de quem são os dados. E talvez mais importante do que de quem são os dados, quem controla os dados. Porque esse elemento acaba sendo brutalmente presente na atuação de governo e também na atuação dos indivíduos. Porque muitas vezes, né, todo mundo que trabalha com TI fala assim, nós temos a tecnologia. E eu trabalho agora com implantação de projetos de TI em vários países e a gente escuta muito isso. Nós temos a tecnologia, mas muitas vezes a gente não escuta as outras perguntas. Nós temos os processos implementados, nós temos os recursos humanos necessários para tocar esses processos, os recursos humanos têm os recursos cognitivos necessários para que tudo isso ocorra de uma maneira dinâmica e eficaz. Nós temos as políticas definidas, porque a implantação desses processos não são processos naturais, são definições, são procedimentos operacionais que são definidos, isso está definido, está delimitado, isso já tem um marco legal. Temos, é claro, o financiamento, o tempo necessário para que essas demandas, esse processo aconteça, e cada vez mais nós temos os dados são de boa qualidade, nós compreendemos esses dados que temos. Essas perguntas são absolutamente determinantes e muitas vezes não fazemos elas com a profundidade necessária. Como vocês ouviram na apresentação, eu venho da área de humanas, eu venho da área de história,
E quando eu comecei a trabalhar com TI, muitas vezes, né, vocês que são, imagino que a maior parte de vocês seja da área de TI, vocês gostam de testar as pessoas para saber se elas sabem do que elas estão falando. E no começo da minha carreira também fui bastante testado. E aí, é claro, eu tentava inverter a brincadeira e disse: olha, eu sou da área de humanas e eu não entendo nada de TI. Agora, depois de uns 15, 20 anos trabalhando com isso, a gente acaba entendendo mais um pouco. Mas eu dizia, eu não entendo nada de TI. Só que a TI ficou importante demais para a nossa sociedade, para os nossos processos sociais, para os nossos processos políticos, para ficar solta na mão de vocês de TI. Então, me mandaram aqui alguém de humanas para discutir o porquê que a gente faz as coisas, e não apenas o como a gente faz as coisas. E aí, uma metáfora, então, de história. Do século XVI até o século XVIII, no Brasil, a grande infraestrutura eram portos, e a gente construiu um monte deles, e isso era absolutamente determinante para o comércio, para o desenvolvimento, para o bem-estar, para os problemas, para as guerras do país. Depois, no século XIX, ferrovias. E nós tivemos o nosso momento de desenvolver ferrovias, que depois foi cortado, de certa maneira, mas isso não vem ao caso. No século XX, estradas e rodovias foram abertas. Tivemos até um presidente na Primeira República que declarou textualmente: governar é abrir estradas. E depois, no final do século XX, nós começamos a implantar as redes de telecom e chegar perto da realidade que a gente aqui trabalha. Só que isso tudo já mudou de novo. No século XXI, a infraestrutura de dados acaba sendo a metáfora mais consolidada. Nós temos os dados necessários para compreender e atuar, para realizar políticas públicas, para estruturar as relações entre as pessoas, entre as instituições do nosso país. Essa é um pouco a discussão que eu queria fazer com vocês. Por quê? Porque, como vocês viram e falam muito, nós estamos na suposta sociedade da informação. E aí essa é a cara do indivíduo que, depois de construir, né, um aplicativo para poder desenvolver melhor as suas paqueras e os seus relacionamentos dentro da universidade, essa é a cara que ele faz quando ele tem que depor no Congresso do país dele, porque ele está sendo chamado de ameaça à democracia. E aí, todo tipo de piadinha, né? Como essa também, aonde né, o meu pai disse que você está espionando na gente. E aí o dono da cara anterior disse: não, 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 ele não é seu pai, não se preocupe. Por quê? Porque na sociedade da informação, a discussão de confiança digital e de sociedade orientada por dados, a discussão de a quem esses dados pertencem, estão sendo disputadas à tapa. Estruturou-se, né, a GDPR europeia, já em 18, nós seguimos com a nossa LGDP e agora a implantação da Autoridade Nacional de Dados. Só que isso só trabalha, imagino que vocês já devem ter discutido isso, a primeira camada de dados que, de alguma maneira, apontam diretamente para a identificação dos indivíduos. E hoje em dia, como já foi mostrado, acho que até a palestra anterior, pelo que eu percebi do final, aponta, isso acaba sendo uma camada até desnecessária. Você consegue trabalhar com dados correlacionados e chegar a essas conclusões de segundo e terceiro nível, sem mesmo necessitar da identificação desses dados basais. Essa discussão e como controlar esses processos ainda carece de um avanço legal e mesmo uma discussão de maturidade dentro da sociedade. Tem uma disputa já, tem várias disputas, mas uma delas é para que a monetização e a valorização financeira pelos dados reverta ao indivíduo e deixe de ser apropriada pelas grandes empresas, mas mesmo assim algo também bastante novo e, de certa maneira, incipiente. Porque nós temos, se estamos na sociedade de informação, nós já temos guerras de dados. As eleições é o caso mais famoso, né? Cambridge Analytica, a fake news,
segmentação ou a hipersegmentação dos pensamentos para reforçar o processo de convencimento, a hipersegmentação da publicidade e, de novo, a captura desses dados para poder agir. Mas também outras de agricultura, que eu não sei se vocês estão debatendo. O Brasil está bem no meio dessa guerra de dados na agricultura. Todo o trator, toda a colhedeira, toda a plantadeira, todo o instrumental para o plantio mecanizado, ele é, como os nossos carros, como os nossos caminhões, hoje em dia já tem mais computação nesses elementos do que propriamente mecânica. E isso é muito interessante para você fazer a revisão do trator, a revisão da colhedeira, mas também associado a GPS e a outros dados do processo que está sendo executado, você sabe exatamente o que está sendo plantado, onde, com que qualidade, com que dados, em que datas você associa uma camada de dados meteorológicos e você tem uma previsão de produtividade da safra seguinte 6 meses antes, que tem um valor extraordinário para você, desde influenciar preços, comprar, não comprar, ou até mesmo especular no mercado futuro. A mesma coisa telecom. Pessoalmente, eu já vi empresas que conseguem, via acesso ao chip básico do celular Android, saber em tempo real o que 1,2 bilhões de celulares estão fazendo a cada momento. Não apenas onde eles estão, mas que aplicativo estão usando, quais são os dados que estão circulando nesse processo. Então, essa tensão entre privacidade e monetização dos dados é absolutamente constante. Na área que eu estou atuando há mais anos, de seguridade social, de proteção social, a discussão é quase que cotidiana. Como se nós devemos coletar o máximo e preparar bancos de dados potentes para o futuro, para a implantação de políticas públicas, para resiliência diante dos desastres futuros, veja todo o processo aí de enfrentamento do Covid, ou, pelo contrário, devemos coletar o mínimo especificamente restrito àquela atuação mínima necessária para aquela atuação do momento, para preservar a privacidade desses indivíduos. Essas discussões cotidianas, nós precisamos tentar conversar mais sobre isso para tomar decisões sobre a construção de infraestrutura de dados que nós queremos. Como toda e qualquer infraestrutura, a discussão de quem controla, a quem pertence, quem tem o direito de monetizar, quem tem o direito de preservar a sua participação, a sua privacidade dentro disso, a tensão entre empresas e Estado, a tensão entre Estado e indivíduo e a tensão entre indivíduos e empresas é constante e diária. E nós precisamos discutir isso profundamente para nos posicionar. Um exemplo, 2 exemplos, aqui saiu aí no Intercept, 2 ou 3 dias atrás, essa manchete. A ABIN e outros 27 órgãos do governo já acessam mega base de dados que o governo Bolsonaro coleciona sobre você. Tem algumas imprecisões, algumas dessas bases existem há décadas, que eles mencionam, mas mais importante do que a precisão ou não precisão dessa matéria é o fato de que essa discussão está posta diante da sociedade. E se a sociedade não fizer essa discussão, o governo irá fazer essa discussão sem a participação e sem a consulta. E, por favor, não se enganem, o governo não está fazendo essa discussão sozinho. As empresas estão fazendo essa discussão o tempo todo. Já há processos, já há escândalos, já há problemas aonde concessões públicas são ofertadas, são levadas a leilão, são levadas à licitação, sem uma definição precisa do que deve acontecer com os dados coletados, e esses dados coletados acabam virando uma fonte de renda a esse concessionário que acaba superando o pagamento pelo serviço que está sendo prestado. Então, é uma nova dimensão que todos nós precisamos, tanto quanto cidadãos, quanto pessoas que querem participar ou participam do governo, ter absolutamente claro.
Dentro desse mesmo aspecto, essas bases todas que são mencionadas nesse mesmo artigo, mais de 24 bases, são o que permitiu o governo brasileiro realizar todo o processo de pagamento do auxílio emergencial, que eu quero dar aqui um testemunho. Foi um dos maiores processos de pagamento do mundo, um dos processos, do ponto de vista técnico-operacional, mais bem sucedido. Os erros e desvios bastante baixos, dentro de níveis bastante aceitáveis com outras comparações internacionais e com um volume extraordinário. Superamos os 67 milhões de pessoas que receberam. E isso graças ao cruzamento de dados de mais de 24 bases na Dataprev, mais o recebimento via Caixa Econômica. Então, é uma capacidade extraordinária de um Estado a responder a uma emergência que passa integralmente pela construção, já de décadas, de uma infraestrutura de dados e de uma infraestrutura de governo que permite trabalhar com esses dados. E aqui eu começo a encerrar falando um pouco de que isso tudo está ameaçado. O governo pretendia, e diz ainda que pretende, vender Serpro e Dataprev, sem uma discussão clara de como vai ficar essa capacidade de operacionalizar, e eu garanto a vocês, a gente não sabe qual será a próxima emergência, qual será a próxima catástrofe que nós vamos enfrentar. Mas entre o processo de aquecimento global, as crises políticas que o mundo está enfrentando, as crises econômicas, o prenúncio dos próximos conflitos, provavelmente em cima de água, vai haver necessariamente outras emergências, vai haver necessariamente outras catástrofes, e essa capacidade, essa infraestrutura de dados e a capacidade de operá-las vai ser absolutamente determinante para saber se o país vai ser capaz ou não de enfrentar isso. E isso se construiu de um jeito ou de outro, bem ou mal, na corporificação de duas estatais extraordinariamente capazes, que são Serp e Dataprev, que agora o governo, sem explicar muito bem o que vai substituir, anuncia que pretende vender. Então, essa discussão também está relacionada a tudo isso que nós estamos falando. Porque na gestão de dados e informações, nós precisamos definir o processo e as políticas que envolvem os dados. Nós precisamos desenvolver e implementar um processo de gestão de dados mestres em qualquer instituição que a gente opera. Nós precisamos focar na qualidade desses dados. Nós precisamos adotar padrões internacionais e as melhores práticas, apostar nas parcerias, no partilhamento de dados e fazer uma gestão com base em dados e indicadores. Deixei esse slide porque vários de vocês, profissionais de TI como são, isso, alguns dos centros, deve ser pelo menos um dos centros das nossas preocupações quando a gente começa a enfrentar essa discussão de infraestrutura de dados. E, para terminar, eu acho que a mensagem é que nós precisamos estabelecer, tanto enquanto sociedade, quanto governo, quanto institucionalmente, os processos de inovação para a nossa jornada digital. Nós estamos hoje criando esse ecossistema digital em que nós vamos habitar. E precisamos preparar nossos dados, e isso é fundamental, para sistemas e processos que ainda não existem. Não adianta a gente estruturar o uso de dados restrito e codificado a uma transação específica, a um procedimento padrão específico, porque amanhã nós vamos precisar de uma outra capacidade e esses mesmos dados vão ser apontados em outra direção. Por isso que essa metáfora, essa ideia de criar uma infraestrutura de dados flexíveis que seja útil para enfrentar qualquer problema diante da nossa sociedade. Era isso que eu tinha, mais ou menos, para apresentar. Eu espero que algumas perguntas tenham sido suscitadas, que a gente possa aí debater no tempo que nos resta. Muito obrigado. A gente agradece a presença do Rodrigo. Estamos abertos para perguntas agora. Eu queria até comentar, nessa época que eu trabalhava em Brasília, Rodrigo, tinha uma discussão se
o executivo mandava seus dados financeiros para o Senado. Então, sempre essa disputa de dados, ela é sempre presente. E aí, quem é o dono do dado? Então, os dados financeiros e de planejamento não tinha uma linha lá de pessoas que defendiam, não, esse dado é meu, não pode ir para a plataforma lá que vai ficar pública para todo mundo poder disponibilizar. Então, era uma discussão que se fazia em 2006, 2007, e aí quem era mais novato, né, que era a minha turma, que chegava lá no Ministério do Planejamento e atuava nessa parte, aí defendia, não, os dados têm que ser disponibilizados e não era para controle, né? Não era a visão do controle, era para permitir esse acompanhamento social, o monitoramento, as soluções, as chegadas. Então, assim, essa visão da sociedade, controlar, cuidar desses dados, se apropriar dessas questões que você trouxe, né? Vai permitir que a gente tenha mais, assim, a cidadania, né, no uso dos nossos dados. E não só cidadania, Clarice, toda a discussão dos dados abertos passa até por alimentar a economia da sociedade da informação. O governo é um grande produtor de informações, de dados, e mais, carrega uma autoridade em cima desses dados, e essa autoridade vem da própria sociedade, do fato de ser constituído para organizar a sociedade como o governo é. Então, é uma obrigação que vai além da transparência, vai além da prestação de contas, é uma obrigação de estruturar um recurso fundamental, hoje em dia, que são os dados. Vou dar um exemplo simples, né, que todo mundo deve ter no seu celular, o aplicativozinho da previsão do tempo. Esse aplicativozinho da previsão do tempo, ele pode vir de um sistema comercial, mas ele vem, em última análise, também de observatórios, de todo um sistema meteorológico que tem relações de envolvimento do governo. A própria hora certa de um país é definida formalmente pelo Observatório Nacional, etc., etc. Aí vai para as operadoras e as operadoras mandam isso para o seu celular. Até mesmo essa coordenação. Outro exemplo, aqui em Genebra tem um sistema de transporte muito positivo, onde todo o ônibus está presente com GPS, eu sei quando o ônibus vai chegar, eu sei, tudo isso num aplicativo. São informações que permitem um monte de coisa. Eu posso organizar relações comerciais em cima do horário do ônibus. Eu posso organizar onde que eu vou vender minha barraquinha de cachorro-quente. Eu posso organizar um monte de coisa que acaba sendo infraestrutura. Do mesmo jeito que é uma estrada, do mesmo jeito que é um porto, do mesmo jeito que são linhas elétricas, hoje em dia a informação é tão necessária quanto. E os dados constituem essa base dessas informações. Exatamente. Estudos do MIT indicam até que os dados, né, a proteção aos dados devia ser considerada, né, tem gente falando assim, que poderia ser considerada, deixa eu me lembrar o termo que usa, para a lei de proteção, que é o paralelo com a proteção aos dados, né, colocado como meu Deus, deixa eu ver se eu me lembro. Como se fosse o tráfico de pessoas, o tráfico humano de pessoas, o tráfico de drogas, no caso da defesa. Então, assim, que são questões muito importantes que ainda, né, assim, a gente ainda precisa evoluir como sociedade para entender, né, como sociedade, população toda, o papel, a importância desses dados. Mas a gente tem aqui algumas perguntas, alguns comentários. Pois não. Eu vou só abaixar a persiana, não vou fugir, não. Só vou tirar o sol da minha cara, que eu estou atrapalhando a imagem. Está tão sol aí, esta hora. Que coisa. Pronto. Sávio? Oi. E aí, Sávio, quer ler alguns comentários? Tem gente concordando aqui com o Rodrigo Assunção, Aurora Maia. Isso. Só para... Antes de passar para os comentários, gente, só lembrando que... Porque a gente está vendo aqui que algumas pessoas levantaram a mão, mas só para a gente deixar mais organizado mesmo, a gente pede
que, por favor, as perguntas elas sejam feitas mesmo pelo QIA, porque é um local que dá para organizar melhor e a gente, enfim, conseguir falar todas para não perder nenhuma, tá bom? Então, Rodrigo, tem a Aurora concordou com o que o senhor falou. A Maísa de Souza, ela perguntou, acho que o senhor acabou respondendo, que é justamente sobre esse perigo dos dados que o SERP e DataPrev possuem ser entregue a empresas privadas. Não sei se o senhor tem mais alguma coisa para comentar. Eu acho que a gente fala assim, privatização, daí vira aquela coisa, né? Quem é contra, quem é a favor. Eu não vou nem pegar esse viés. A história é o seguinte, se a gente tivesse construído ao longo das décadas, né? O Brasil trabalha intensamente com TI pública há décadas, não é um novato nessa história. Se a gente tivesse construído uma capacidade estatal para se relacionar bem com o mercado e contratar de maneira muito ágil, brilhante, controlar o mercado e tivesse colocado com agilidade, com tudo, talvez a realidade fosse outra. Mas o que a gente construiu bem foram grandes empresas de TI, tanto no nível federal quanto no nível estadual, e essas empresas de TI acabam, digamos, corporificando a capacidade do Estado de controlar a sua tecnologia da informação e controlar os seus dados. Então, tem 3 problemas nessa história. Não existe legislação clara ainda sobre como controlar esses dados. Esses dados não são, obviamente, do SERP e DataPrev, são dos clientes do SERP e DataPrev. O Ministério, o INSS, o Ministério, agora não tem mais Ministério do Trabalho, é tudo Ministério da Economia. Então, o Ministério da Economia, o outro Ministério da Economia, o terceiro Ministério da Economia. Então, todos os Ministérios da Economia têm lá os suas áreas que contratam SERP e DataPrev para ter esses dados. Só que você ter isso na mão da iniciativa privada não é um problema ideológico. Eu vou contar um caso que aconteceu comigo. Uma vez o Palácio me chamou para montar rapidamente um novo portal para a presidência. O novo portal da Presidência da República ia ficar hospedado na DataPrev e uma empresa, a maior empresa de tecnologia da informação do mundo, ia fazer todo o processo, ia montar e hospedar na DataPrev, porque seria o jeito mais rápido de fazer isso. Tudo ia muito bem, nós íamos fazer um contrato de partilha da remuneração, e no final eu estava discutindo isso com a executiva da empresa e expliquei, olha, você fique tranquila, que assim que entrar o dinheiro, a gente reparte a parte de vocês, a parte nossa, e fica tudo bem. A única coisa que é o seguinte, você entenda que você é meu parceiro e eu sou contratado do governo. Então, eu só vou repassar dinheiro para você quando o governo me der o dinheiro. Porque o governo, você sabe, ele paga sempre, paga bem, mas ele pode atrasar, frequentemente ele atrasa. E aí a gente vai esperar, porque uma hora vem o pagamento. E ela me disse, não, aqui a gente não trabalha assim, não. Aqui, se o cliente não paga, a gente corta o serviço. Aí eu falei, bom, então agora você vai entender por que eu estou aqui. Eu estou aqui para que uma empresa privada, por maior que seja, não tenha jamais, em tempo algum, a capacidade e a possibilidade de cortar um serviço da Presidência da República. Porque isso não acontece em lugar nenhum do mundo. Nós temos que ter o controle do processo. Então, ter um processo onde existe um risco de um corte, seja meritório ou não, seja por pagamento ou não pagamento, não importa, é controle. Presidência da República de qualquer país não pode estar sujeita à vontade de um ente fora do governo, colocando em xeque a sua capacidade operacional. Era disso que se tratava. Então, as questões são complexas. O destino desses dados, quem vai controlar esses dados, qual é a capacidade de uso legítimo desses dados, são questões muito, muito complexas e dificilmente, na minha experiência, isso é resolvido de maneira simples por contratos.
Daí falam sempre, quando eu estou nessa discussão, mas o Pentágono contrata a nuvem da Microsoft. Eu falei assim, contrata a nuvem da Microsoft, contrata a nuvem da Amazon, contrata todas as nuvens que tem, geralmente com controles brutais, aonde esses softwares são fornecidos, alguém vai lá e troca, e o controle operacional todo é de pessoal do Pentágono. Ou então, quando não é o caso disso, é utilizado para dar processos adicionais, controle de automação de prédios, arquivo morto. Claro que deve, e nós, na DataPrev, trabalhamos o tempo todo com parcerias com a iniciativa privada. É impossível trabalhar TI sem uma parceria muito positiva com a iniciativa privada. A questão que eu coloco é quem controla, como esse controle vai ser exercido e o que vai garantir esse controle. Hoje, no desenho atual, é a existência de fortes empresas estatais que conseguem falar de igual para igual com as grandes empresas de TI. No futuro, com essa proposta, isso precisa ser explicado antes de ir adiante. Esse é o meu principal ponto. Ok. Seguindo aqui nas perguntas, o Felipe Teixeira comentou, né, que foi uma excelente apresentação, e gostaria de escutar um pouco do senhor sobre o paralelo que existe do modelo de gestão de TI pública no Brasil em relação ao mundo. Olha, isso é uma pergunta muito interessante. O Brasil, ele é o que a gente chama de um early adopter, né? Ele tem um uso intenso de TI pública, como eu disse, há décadas, e isso é raro. Então, a TI pública no Brasil, por mais que a gente se assuste ao ouvir isso, ela é extremamente avançada na comparação da maior parte dos países do mundo. Extremamente avançada. E isso, em boa parte, vem de um modelo que precisa ser bastante melhorado, bastante atualizado das empresas de processamento de dados públicos, né? Então, a grande maioria dos países em desenvolvimento tem carências na sua política de TI, na sua uso de TI pública, muito superiores às nossas. Claro que, se você quiser olhar para outra ponta, né, acho que não é surpresa para ninguém, Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul estão mais avançados que a gente, né? Mas são poucos e são menos os países que estão. E isso não significa muita coisa, porque, a rigor, nós temos que enfrentar e desenvolver e fazer funcionar o nosso modelo e o nosso sistema. Então, muitas vezes, sobretudo na área que eu trabalho, de proteção social, seguridade social, muitas vezes a gente chega vendo ainda grandes arquivos físicos em papel, e o primeiro passo é digitalizar os processos do zero. Isso é ainda extremamente comum. Verdade. Outra pergunta aqui do Érico Brito, ele pergunta se seria possível o senhor comentar sobre possíveis macro-relações entre a LGPD, né, que foi falada hoje de manhã, e a curadoria dos dados, do SERP e da DataPrev. Olha, eu me afastei da DataPrev em março de 2017, então eu tenho pouco conhecimento do presente atual, né, da SERP e DataPrev, e a preparação para a LGPD foi exatamente nesse período posterior. Então, eu não posso dizer com propriedade como a DataPrev e SERP estão se preparando. Mas eu queria ilustrar com uma coisa que eu tive que participar, que foi a Lei de Acesso à Informação, a LAI. Então, a entrada da LAI, que foi nesse período que a Clarice menciona, né, quando estávamos lá no planejamento, e depois eu fui para a DataPrev, muitas vezes, quando ia entrar no ano que antecedeu a entrada em vigor da lei, muitos jornalistas me procuravam, e em vários momentos como esse, que antigamente a gente fazia essas coisas ao vivo, viu, crianças? Essas coisas não eram no Zoom, não, a gente fazia ali, cara a cara. Eu não sei, talvez a gente volte a fazer isso. Mas, e os jornalistas me perguntavam, por que vocês querem esconder
que vocês têm a esconder? Por que vocês não querem? Porque nós estávamos resistindo a muitos dos elementos da lei, do rigor. Aí um dia eu estava meio cansado e às vezes eu tenho momentos que eu não sou muito diplomático, eu falei, meus amigos, eu adoraria saber tudo o que eu tenho para poder esconder de vocês. O meu problema é que eu não sei o que eu tenho para poder esconder. Tudo não está organizado de acordo com a lei. Então, até para saber o que eu quero esconder, eu preciso de tempo para organizar o processo da maneira que a lei determina. E esse é o problema, voltando um pouco para as coisas que eu estava falando. Se a gente não organiza os nossos dados de maneira um pouco mais neutra, um pouco mais técnica, com uma visão de infraestrutura que pode servir para qualquer coisa, nós temos um pouco essa cultura. Vem uma nova lei, a gente reorganiza tudo para atender essa lei. E esquece que daqui a 1 ou 2 anos virá outra lei, porque a sociedade evolui e você tem outras demandas em cima dos dados. Então, é um pouco essa metáfora, que eu espero que não seja o que tem acontecido com o CEP e DataPrev em relação ao LGDP, mas, como eu disse, eu não posso comentar algo que eu não participei, não vivenciei. Perfeito. Agora, Rodrigo, uma pergunta do Emerson Henrique sobre colaboração e compartilhamento dos dados entre órgãos de Estado, seja na Justiça, no Legislativo, no Executivo. Essa colaboração planejada, né, como uma ação de Estado, ela poderia contribuir para uma melhoria da eficiência do Estado? Ou os riscos desse compartilhamento são maiores que os possíveis benefícios? Assim, como é que o senhor imagina essa colaboração? Olha, esse também é um debate meio interessante. Eu acho, e acho isso mais como profissional de TI do que como alguém de humanas, eu acho que privacidade não existe já há muito tempo. Se é que existiu algum dia. Talvez no século XIX tenha existido alguma coisa com privacidade, mas boa parte do século XX isso não existiu. Então, a ideia de que você consegue proteger tecnologicamente todos esses conceitos de privacidade me parece uma luta um pouco inglória e efêmera. Então, eu tenho a impressão que o compartilhamento é inevitável. Volta a discussão quais são os limites, quais são os controles, quais são os processos de transparência, como é que nós vamos auditar, como é que nós vamos controlar, enquanto sociedade, a ação governamental que será feita com os dados. O que é isso? Enquanto a sociedade estiver absolutamente confortável de que os meus dados circulem pelo mercado e pela iniciativa privada com uma velocidade e um partilhamento absolutamente pornográfico, a ideia de que o governo não pode, o governo, aí as diferentes áreas de governo não pode, aí eu acho de uma hipocrisia tremenda. Eu acho que o governo tem que poder, no mínimo, tudo que a iniciativa privada pode. E quando eu falo pode, eu não estou falando de marco legal, eu estou falando de práticas efetivas. Então, eu tenho a impressão que a tecnologia, infelizmente, ou felizmente, não sei, é mais poderosa do que os limites legais e, portanto, nós temos que dar capacidade operacional para os indivíduos controlarem o uso dos seus dados, e o marco tem que ser para permitir não só essa busca, mas para permitir processos de reparação quando houver mau uso. E isso deve incluir tanto o governo quanto a iniciativa privada. Não é uma visão muito popular também. As pessoas gostam de viver num mundo onde a privacidade só não acontece porque a gente não tem lei a respeito. Eu confesso que eu nunca vi esse mundo. Mais uma pergunta aqui da Helena Nascimento. Ela fala o seguinte: geralmente temos a concepção de que ter uma infraestrutura pública de dados exige muito investimento em equipamento e pessoal. Então, como a gente consegue dar condições aos municípios de ter esse tipo de infraestrutura diante das dificuldades financeiras que a gente sabe, né, que a maioria dos municípios se encontra? Geralmente temos dificuldade de acesso a informações específicas nas municipalidades para avaliar suas ações locais, por exemplo.
Eu acho que o grande segredo é o partilhamento desses dados. Nós temos que ter grandes infraestruturas nacionais. Um caso clássico é os dados geográficos. As bases de dados que correspondem aos nossos mapas, a nossa orientação geográfica, tudo isso tem que estar público, disponível para todo mundo. E a partir daí você vai agindo. Você tem mapeamentos, você tem foto satelital, você tem todo um processo nos dados geográficos onde essa partilha pode derrubar brutalmente os custos. Mas, em TI isso é muito claro, toda crise aponta uma coisa muito, muito simples com tecnologia. Quem economiza dinheiro com tecnologia se dá bem. Quem economiza dinheiro em tecnologia se dá mal. Então, o gasto da tecnologia, por conta do processo da nossa sociedade, é um gasto crescente, só que ele te permite economizar brutalmente em outras áreas. Então, não dá para... Nós temos uma responsabilidade de conseguir apontar isso, que muitas vezes a gente só fica falando da nova versão, da nova licença, do novo servidor, e não dos avanços do caso de negócio que a gente está propondo em alterar, em oferecer, sobretudo no governo, isso. Mas tecnologia é o grande processo de acelerar e tornar eficiente hoje em dia todos os processos públicos e privados mesmo. Isso já é bem demonstrado. Mais uma pergunta aqui da doutora Sheila Barreto, que é procuradora do Ministério Público de Contas aqui do Estado. Bom dia a todos. Rodrigo, meus cumprimentos pela pertinência e lucidez das colocações. Não sei se o senhor conhece o livro A Nova Idade das Trevas, a Tecnologia e o Fim do Futuro, no qual o autor, James Bradley, alerta para o perigo da predominância acrítica do pensamento computacional. Pois bem, se é certo que nós, humanos, estamos emaranhados na tecnologia, também o é que estamos nela inseridos de maneira desigual, ilógica, anormativa, enviesada, etc. Como conciliar tantos desafios e demandas, inclusive no campo técnico, e sobretudo econômico, já que o Estado é, a grosso modo, um leviatã pesado e lerdo, e a infraestrutura para processamento, transmissão e gestão de dados, e aí fala de cabeamento, data centers, não é menos cara ou menos poluente do que edifícios físicos. Não, esse é um excelente ponto. Eu não li esse livro, eu conheço a existência dele, já li alguns comentários, algumas resenhas, mas eu sou um grande fã de ficção científica, e ficção científica, até para dar certo, ela é distópica, né? Então, acho que não deve ter drama muito na utopia, infelizmente, então é sempre distópica. Então, eu concordo muito com esses riscos que foram mencionados na pergunta. Eu tenho a impressão que nós temos algumas discussões muito profundas nessa pergunta. Tecnologia, em geral, ela não volta atrás, né? Ela não volta para a caixa. Uma vez que algum processo é implementado, ele só é superado a partir de outro processo, de outra tecnologia. Então, a consciência desses problemas, como foram mencionados, de problemas ambientais, problemas sociais, problemas de dominação, problemas de inserção desigual, né, que foi o termo utilizado, eles evoluem quando a consciência desses problemas permite que os novos ciclos tecnológicos deem respostas a isso. Um exemplo é o processo aí de lixo e reciclagem. Então, né, você tem um processo de lixo e reciclagem, aí você consegue enfrentar... o Brasil, por exemplo, é um dos campeões mundiais de reciclagem de latinha de alumínio. Por quê? Porque tem valor econômico. E, em compensação, a reciclagem de lixo urbano, orgânico ou não, o Brasil é um desastre. Só perde para os países que nem tentam. E por quê? Porque não conseguimos montar uma cadeia econômica que enfrente esse processo.
Aqui, eu me mudei há pouco para Genebra, aqui a gente recolhe os dejetos orgânicos em sacolas de plástico biodegradáveis. E quando você vai para as lojinhas orgânicas mais radicais, elas já estão criticando essas sacolas de plástico biodegradáveis, porque para você transformar aquilo em compostagem vai um bocado de terra. Que eles estão dizendo, olha, vocês estão gastando terra agriculturável, nós queremos que ninguém mais use sacola. Sacola é de pano. Então, cada problema resolvido ou não resolvido, ou que muda de patamar, traz necessariamente outros problemas que modificam o patamar e o processo. Eu tenho a impressão que com tecnologia e com infraestrutura é mais ou menos a mesma coisa. Nós precisamos ampliar brutalmente a discussão sobre dados. Veja, né, todo esse processo de inserção dessa discussão de dados na política, que pegou o mundo aí de sopetão nos últimos 10 anos. E isso começou com a discussão de dados abertos, passou por Cambridge Analytica, Brexit, Trump, o próprio processo das eleições brasileiras, e agora já estamos dando um outro ciclo na história. Então, é um pouco isso. Eu tenho a impressão que a construção dessa infraestrutura resolve alguns dos problemas anteriores, porque desvirtualiza um monte de processos e possibilita, ou permite, ou traz novos problemas. E aí eu concordo muito com a pergunta, não há nenhuma garantia que os novos problemas vão ser melhores ou piores do que os anteriores. Só que os novos problemas, eles também não pedem permissão para chegar. Não é porque a gente não resolveu o problema anterior, que, de novo, aquela metáfora que eu fiz sobre a infraestrutura. O Brasil não tem portos suficientes. Não é porque ele começou a trabalhar com construção de portos no século XVI que hoje a nossa situação de porto está adequada. Nós continuamos construindo e continuamos com um monte de problema. Não vou nem falar de ferrovia, mesma coisa, século XIX, e continuamos com uma infraestrutura bastante limitada e desastrosa, pode-se dizer, nesse modal. Então, infraestrutura não é um problema que se resolve, é um problema que vai se acumulando e dando novas dimensões a essa realidade. E hoje, dados tem esse aspecto. É algo que a gente precisa enfrentar. Não quer dizer que os outros problemas estão resolvidos por conta disso. Tem razão. Mais um comentário aqui, pergunta, né, do Elton Souza. Professor Rodrigo, muito obrigado pela excelente palestra. O Serpro assinou o contrato com a Uber para que a mesma possa utilizar um serviço em que informa o número da CNH de uma pessoa que quer ser motorista da empresa e o serviço devolve a informação se aquele número de CNH existe e se está com a validade vencida. Temos aqui um exemplo de que o governo está sendo remunerado ao disponibilizar a informação do cidadão. Poderia falar um pouco sobre esse limite entre as oportunidades de capitalização dos dados existentes no governo versus o direito à privacidade desses dados do cidadão? Vamos lá. Esse é um excelente exemplo, que mostra um pouco algumas das oposições que eu não sei se são tão claras assim. Vamos lá. A CNH é um documento. O que é perguntado nesse exemplo é se esse documento existe ou é válido. Esse documento é emitido pelo governo. Eu não sou um profundo conhecedor de todo o ciclo, eu sei que o Serpro não está sozinho nisso, tem o DENIT, a unificação das bases do DENIT, não, do Denatran, foi algo bastante relevante. Então, esses dados, eles podem não ser vistos como um dado do cidadão. O que está sendo perguntado é se existe, se o governo, de certa maneira, se o governo emitiu um documento e se esse documento é válido. Se esse é o modelo descrito, e nós fazemos coisas semelhantes na DataPrev, talvez isso não seja considerado como um dado do cidadão, e a remuneração por esse processo faz todo o sentido, porque é um pouco aquilo que eu mencionava antes. Essa construção dessa infraestrutura faz com que a economia, no caso o Uber, funcione de maneira mais eficiente. É uma maneira muito interessante de poder aferir a legalidade de ter esse relacionamento.
que não tem nada a ver com a discussão se o Uber deve ou não ter um relacionamento empregatício com o indivíduo. Essa é outra questão, é outra discussão. Mas, digamos que para o funcionamento de algo que hoje existe na economia, é relevante saber se o cara tem a carteira de motorista válida. Ponto. Isso é um documento público que existe consolidado para controlar se a pessoa tem qualificação suficiente, capacidade física suficiente para conduzir um bólido de 900 quilos por meio de com capacidade de aceleração brutal, por meio da infraestrutura pública que são as ruas, as estradas do nosso país. E aí, essa infraestrutura que acelera a economia, ela traz recurso para o governo que mantém essa infraestrutura e talvez, se bem aplicado, se o governo estiver fazendo um bom uso desse dinheiro, investe na capacidade de melhorar e aumentar essa infraestrutura, que mobiliza mais a economia. É o princípio claro dos dados abertos, que é muito bem explorado em outros países. Então, eu não vejo grandes problemas com isso, não. Agora, não é o caso. Mas se estiver dando, por exemplo, olha, essa CNH está circulando por aqui e por ali, ele para aqui, toma lanche na padaria tal, ou ele faz isso, ou ele não tem... Aí você tem outras dimensões do processo. Essa é uma questão muito complicada. E se o SERPRO não fizer, com certeza outro fará, porque é muito fácil estruturar, a partir de outros elementos de dados, o mesmo tipo de conclusão. Você pode mapear o perfil de gastos de uma pessoa pelo que essa pessoa efetivamente compra, mas você pode, se você tiver capacidade computacional suficiente, mapear o perfil de gastos de um indivíduo pelo que ele não compra. Você faz o mapeamento da sombra dos dados, que o resultado para muitas coisas é equivalente. Então, esse é um excelente exemplo de como essa discussão precisa ser aprofundada por todos. Perfeito. Temos aqui acredito que seja a última pergunta, do André Marinho. Após a consulta pública feita pelo CGU este ano para a Infraestrutura Nacional de Dados Abertos, a CGU se prepara para restabelecer o seu comitê gestor, após ter sido extinto em 2019. Como o senhor entende esse movimento? Olha, eu não acompanho de perto, né? Como eu já falei aqui, passei a atuar fora do país, então meu acompanhamento das ações de governo são de um cidadão absolutamente comum e mais do que comum, um cidadão comum que está morando no exterior. Então eu acompanho pouco. Mas, tendo dito isso, eu acho que esse conceito de dados abertos, mesmo durante o período que eu estava no governo, era um conceito que tinha uma certa dificuldade de compreensão, um pouco por conta da discussão da pergunta anterior. A ideia, você tem nessa discussão de dados abertos, a arquitetura de dados abertos, que é uma arquitetura extremamente útil para a organização de dados, e que não tem relação nenhuma com você efetivamente oferecer esses dados. Você pode ter todos os dados estruturados em arquitetura de dados abertos e isso ser restrito. Então, tem uma discussão, digamos assim, técnica e tecnológica que é muito válida, muito importante e que tem um limite. Depois disso, quais dados, em que situações são efetivamente oferecidos ao público e a que público e em que condições. Como eu mencionei aqui, talvez o Reino Unido seja o grande exemplo, que já está fazendo isso há mais de 15 anos, você montar uma infraestrutura de dados públicos abertos, isso é um motor econômico de alta relevância. E isso pode ser, inclusive, remunerado, como foi o caso anterior aí, da validação da CNH, como um serviço muito necessário. A mesma coisa a validação de CPF, a mesma coisa, no caso da DataPrev, era o limite do crédito consignável para os beneficiários de aposentadorias, onde você estava transformando o seu benefício futuro em colateral para empréstimos. Então, tudo isso mobiliza a economia e é extremamente relevante para o processo social. Então,
Isso era de difícil compreensão na minha época no governo. Muita gente misturava um pouco essa ideia de temos que liberar tudo, temos que oferecer tudo. Dados abertos não quer dizer transparência, necessariamente. Transparência é um outro elemento. Então, talvez essa retomada dessa discussão do CGU seja um bom sinal de que essa compreensão avançou e que essa infraestrutura tão necessária de dados no país vai ter uma camada extremamente útil e rica, que é essa camada de dados abertos, que não é nem todo dado governamental deve ser aberto, nem todo dado público deve ser aberto. Tudo isso são definições bastante precisas, algumas técnicas e outras absolutamente políticas, que precisam ser debatidas com clareza, profundidade e com decisões muito claras. Exatamente. Não temos mais perguntas, mas tem aqui alguns comentários que a título de registro vou lê-los aqui. Comentário da Helena Nascimento, que fala que nos cursos de gestão pública eles utilizam muitos dados públicos, né, para avaliar essas políticas públicas e os seus impactos para a população, né, que são dados mais que necessários para esse processo, né, de decisão. A Aurora Maia fala sobre o arquivo morto, né, que foi comentado, né, que ela fala que não existe arquivo morto. No arquivo existem documentos produzidos e recebidos no decorrer das atividades de uma instituição pública ou privada, né, independente do suporte, seja ele físico ou digital. Enfim, e outros comentários de Janeide, de Everton, parabenizando o senhor por toda a explicação, por toda essa discussão também. Acho que eles somam ao nosso agradecimento do comitê pela sua participação, pela sua disponibilidade. E se o senhor tiver algum comentário final, está aberto aí para... Esse último comentário da Aurora me lembrou uma discussão muito interessante que os governos, e aí quase do mundo inteiro, estão um pouco atrasados. A única indústria que eu conheço que está pensando em preservar efetivamente para longa duração, aí eu estou falando 500 anos, não estou falando menos do que isso, a única indústria é a indústria de audiovisual, porque eles estão conseguindo preservar o seu acervo. Essa é uma discussão bastante técnica. A maior parte dos governos está confiando na preservação via a replicação ao longo do tempo do maquinário, porque é o que mantém ali os nossos discos vivos, os nossos bits e bytes. A gente pensa que por ele existir, estar ligado e ninguém apagar, ele está preservado. Isso não é fato. Tem toda uma discussão sobre como os documentos digitais vão ser preservados com esses longos prazos, que não tem uma definição ainda clara. Não, para você ter uma ideia, o pessoal do audiovisual está fazendo um registro duplo em uma foto de alta qualidade de cada frame, de cada obra, e a digitalização ao lado em código binário. Então, e isso preservado num filme de celuloide que tem, digamos assim, capacidade de resistir durante 500 anos e ser lido por qualquer coisa, porque é código binário. Então, sem você entrar nesse tipo de discussão, você não está falando de longo prazo. E aí, como historiador, boa parte do que a gente conhece do passado vem ainda de pergaminho, coisa que era escrito no couro de animais. Então, esse nosso meio digital, onde já mais de 98% de tudo que a gente produz tem vida exclusivamente digital, nós não estamos pensando muito sobre a preservação disso nesses prazos históricos. E aí eu acho que virei um pouco de cabeça para baixo alguns dos comentários aí sobre arquivo morto ou não. Talvez os nossos arquivos estejam mortos e a gente aqui não sabe. É verdade. Então, em nome do comitê, Rodrigo, a gente agradece a sua participação novamente, pela sua disponibilidade. E os participantes agora, eles receberão a enquete, a avaliação de reação, para avaliar
a palestra. Se ainda tiver um tempinho, eu ia perguntar sobre a estrutura da OIT, para a cooperação entre os países, né? Como é que se dá? Em paralelo com a Interpol, os países cooperam entre si, mandam representantes Aí, essa é a partir da cooperação. A OIT é uma instituição complexa que pertence à ONU, mas ao mesmo tempo antecede a ONU, né? A OIT completou agora 100 anos no ano passado. E ela tem representação tripartite, é uma das únicas instituições da ONU que é tripartite, então senta no Conselho Máximo governo, organizações de trabalhadores e organizações patronais, e tem não só parte do orçamento de contribuição desses países membros, mas tem também uma parte importante do seu orçamento de doações diretas de países que querem colaborar para, basicamente, o avanço da qualidade do trabalho. As grandes campanhas da OIT, além do avanço normativo, as convenções da OIT, as grandes processos de cooperação são processos do que a gente chama de campanhas nacionais pelo trabalho decente, pelo trabalho de qualidade. Que aí tem muitas dimensões, desde o combate ao trabalho análogo à escravidão, trabalho infantil, direitos de trabalhadores embarcados no mar, até proteção social, piso de proteção social para todos. Então, tem uma grande quantidade aí de trabalhos e projetos em andamento no mundo inteiro. Obrigada, professor Paramina. Agradecemos a participação de todo mundo na avaliação, a participação nas perguntas, na interação. Agradecemos a disponibilidade, Rodrigo, que estava em 2 reuniões e acompanhando ao mesmo tempo e conseguiu chegar aqui para participar. Então, agradecemos a todos e vou passar algumas informações de encerramento. Muito obrigada. Agradecemos a participação na avaliação. E, neste momento, faremos um intervalo para o almoço, retornando às 2 horas, com a palestra Inteligência Artificial aplicada à realização de perícias de informática, com o perito criminal Macedo, de Minas Gerais, que já está aí presente acompanhando o simpósio. Seguida de Quem Tem Medo de Lautec, também de Gisele, que também nos acompanha aqui no simpósio já. Preço de referência e ferramentas de TI no enfrentamento ao Covid-19, e que vai contar a experiência do Portal de Transparência do município de João Pessoa. E confira a programação completa no